professor. Eu sou a Ana Heloísa, curso Direito na turma matutina de Água Boa. Eu resolvi falar sobre o primeiro assunto, o primeiro vídeo que foi abordado na nossa matéria, porque eu acho que ele teve uma repercussão de discussão boa durante a aula síncrona que a gente teve. Eu acho que é um tema que dá pra gente abordar muita discussão, por se tratar da globalização. Eu vou falar então sobre o mundo global do lado de cá, sobre o documentário, né, o filme feito sobre o Milton Santos. E a gente pode ver que ele retrata e traz com bastante ênfase a questão do capitalismo, né? Como a gente pode ver, o capitalismo ele não tem sido tão bom para a questão de pessoas mais pobres, de lugares mais pobres, de favelas, como ele cita. Ele cita, então, ao redor do mundo todo, ele cita pontos que a gente pode trazer como exemplo. Então é uma questão bastante surreal, digamos assim, por ele mostrar tantos pontos, não só no Brasil, não só na América do Sul, Central, mas sim no mundo todo. Ele elucida essa questão, traz pontos de desemprego, traz pontos que é, a gente poderia mudar essa situação, mas por conta do capitalismo e dessa globalização a gente não consegue. Eu queria trazer ênfase a alguns assuntos que foram discutidos durante a aula síncrona, que a gente chega até a pensar que, meu Deus, né, não poderia acontecer, mas acaba acontecendo, que é a questão do desemprego, principalmente, né, agora, no momento que a gente vive, né, nesse contexto de pandemia, que os empregos caíram lá embaixo, pessoas que eram pobres acabaram ficando cada vez mais pobres, né? A gente usa até aquela velha frase conhecida do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Aonde a gente vê que o Milton Santos coloca que em 2000, na Bolívia, se eu não me engano, teve o assunto de que queriam cobrar, né, colocar impostos e privar, digamos assim, a água potável das pessoas. E a gente pode ver isso no contexto atual, como os colegas de aula comentaram sobre a questão do governo taxar e colocar impostos sobre a energia solar. Que, meu Deus, né? Como assim? Que nem eles falaram, vão cobrar o sol. Mas hoje em dia, com a questão da globalização e do capitalismo, acaba que tudo que se pode ser usado, independente dele vir de fonte natural ou não, querem tirar em cima, mesmo que com pequenas taxas, querem ter um lucro sobre aquilo. E eu queria colocar, em razão pelo meu estágio, digamos assim, pela atual situação de vida que eu tenho e, no caso, o mundo que eu vivo, né? O meu dia a dia em si. A questão de que o Milton Santos, ele disse, né? Ele afirmou que a gente teria, sim, condições de alimentar toda a população. E a dificuldade não é ter alimento para toda a população, tirar todo mundo da miséria, da fome, que a gente sabe que hoje em dia tem pessoas que vivem numa redoma, eu diria assim, né? Numa redoma de vidro que elas nem sonham que existem pessoas morrendo de fome por aí. Elas só pensam assim, em ganhar cada vez mais dinheiro e gastar em coisas fúteis. E a fome hoje, principalmente no Brasil, é uma coisa muito doída. Se a gente for pesquisar, a gente vê quantas pessoas por dia morrem de fome. E ele colocou que a dificuldade não é alimentar essas pessoas, a gente teria alimento sim, a dificuldade são as barreiras impostas para a gente conseguir chegar a essa distribuição de alimentos. Que a dificuldade não é em si executar, digamos assim, não é em si chegar ao final de executar o plano, é todo o percurso que a gente tem que correr até conseguir isso. E aí eu quero colocar em si a questão que a gente vive hoje. No começo da pandemia, o governo, né, brasileiro liberou o auxílio emergencial. Porém, por causa de toda a contaminação, não poderia ter aglomeração nem nada ainda, não pode, mas agora já está mais livre. A gente teria que fazer um cadastro, né, online, via aplicativo. E as pessoas que mais precisavam disso, às vezes não tinham acesso nem a um telefone simples, que não tivesse um Android, né, ou um iOS para conseguir instalar esses aplicativos e fazer.
Na região onde eu morava na época, que era Vila Rica, que eu saí de Água Boa e fui para Vila Rica por causa da pandemia, fiquei 7 meses lá com os meus pais, inúmeras pessoas realmente carentes não conseguiram o auxílio porque não conseguiram fazer esse cadastro. Aí vem pessoas e falam, ah não, mas quem recebia Bolsa Família já consegue receber. Só que tem pessoas carentes que nem o Bolsa Família conseguem receber, não conseguem ir atrás, ou não têm o conhecimento, ou então, como a gente fala de uma forma mais informal, não tem boca para correr atrás dos seus direitos. E eu coloco ainda em questão de, na realidade do meu dia a dia, as pessoas que precisam, né, de um apoio jurídico, que precisam de um advogado público, que é o defensor, que dependem da defensoria. Essas pessoas hoje em dia também estão tendo muita dificuldade para ter esse atendimento, porque os atendimentos são feitos online, via WhatsApp. Então a gente tem uma demanda assim não tão grande, mas a gente tem uma demanda de pessoas que não tem nem um celular, muito menos uma forma de acessar a internet para mandar mensagem para a gente. Aonde a gente do núcleo aqui, a gente se desdobra, a gente às vezes fala para a pessoa ir lá, um só atende, toma todas as precauções, né? Contra o Covid e tudo e ainda atende. Mas se a gente for contar quantas pessoas não tentam porque sabem que é só por WhatsApp, falam não vou, é uma questão de humilhação ou algo assim. Então a gente vê que pessoas realmente carentes acabam perdendo ainda nos dias de hoje. A gente sabe, por exemplo, que mas todo mundo tem acesso à água. Nem todo mundo tem acesso à água potável, nem todo mundo tem uma rede de esgoto. Então eu achei muito interessante esse ponto em que o documentário, o filme, com a entrevista, né, do Milton Santos trouxe pra gente conseguir pensar mais, colocar, digamos assim, a gente que vai ser operador do direito, colocar não só os nossos sofrimentos, não só as nossas demandas, as nossas vontades, mas sim procurar ajudar mais o outro e ver que esse contexto do capitalismo, da globalização pode ser mudado, que a gente pode querer mudar, só que as dificuldades hoje em dia acabam sendo maior do que as ajudas que a gente ganha para fazer isso. Então, fica nesse ponto, o quanto as pessoas perdem por não conseguir ter acesso por causa da globalização. A gente poderia sim mudar esse contexto, só que como já foi dito, seria muito difícil. Tem pessoas querendo cobrar o sol, querendo cobrar a água, privar, né, as pessoas. Em si, a globalização, ela era para vir, né, assim, digamos, a parte dela seria para vir para ajudar. Só que a globalização com o capitalismo está dificultando cada vez mais o acesso às pessoas carentes às partes mais principais, que seria a saúde, a educação e até mesmo a parte da renda, né, do dinheiro.